Olá, turminha, beleza com vocês? Tudo joinha por aí? Eu sou Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estamos aqui para uma aula de arte, agora trabalhando artes visuais. Então a gente vai passar por alguns conceitos, então vai ser uma aula assim com bastante teoria, mas no final tem uma sugestão de atividade aí para vocês. E quero agradecer também a Kelly, que está aqui presente, eu olhei aqui na tela quem era, e também, deixa eu ver de novo, professora Aline. Olá, professora Aline. Professora Adriana, você não me viu do seu lado? Não vi, professora, estava longe. Olá, galerinha do CMSP, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gax, estou aqui participando como moderadora dessas aulas de arte. Tem bastante teoria, mas aí, professores, a gente passa a teoria aqui e vocês mão na massa aí, certo? E vocês vão ver que é facinho, é só umas coisas assim mais para você, professor, para você acrescentar aí para os alunos, mas você vai ver que é super tranquilo. Então, vamos para o nome da nossa aula de hoje, que é... Conhecendo. E nesta aula vamos identificar e apreciar as modalidades das artes visuais. Habilidades EF04, AR01 e EF05, AR01. Lembrando que a primeira habilidade é uma habilidade de retomada. Então, a gente vai passar por alguns conceitos nessa aula. Então, assim, os conceitos, esses são do quinto ano. Então, ele é diferente do quarto, terceiro, primeiro ano. O quinto ano a gente vai trabalhar mais esses aqui, que é pintura, colagem, gravura, história em quadrinhos, artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, vamos para o primeiro, que é pintura. Artisticamente, a pintura tem na cor o seu elemento mais simbólico. Então, o foco dele, desse conceito, é a pintura. Então, a gente não vai dar tanta importância assim pro desenho. Seria mais a cor. Isso, mais a cor. Mesmo porque, assim, vários artistas famosos, artistas hoje em dia também, eles fazem um esboço numa tela, depois eles pintam. Tem artista que já pinta direto, que já faz o desenho direto. Então, o foco é mais as cores na pintura. Temos também o outro conceito que é... aqui teria um exemplo da pintura, né, um exemplozinho da pintura, certo. Só para ilustrar. Próximo conceito, então, é a colagem. Colagem. Que é a modalidade das artes visuais que se caracteriza pela combinação, acumulação, união, fusão, anexação, conjunção, incorporação, integração, acúmulo ou agregação de elementos de qualquer natureza plástica, de forma homogênea ou heterogênea, com a intenção de organizar uma composição visual que também pode ser digital. Então, quando você faz a integração ônibus-metrô, trem, professora, é uma colagem? Não, não é uma colagem. A integração aqui, você tem que pensar assim, tudo que gruda, tudo que juntou... Integrar elementos diferentes, é isso? Isso. Pode ser iguais, diferente. Juntou, é colagem. Aí temos aqui uma imagem. Essa imagem é o seguinte, ela é uma colagem feita com foto, com papel... Já é papel reciclado, isso daqui, né? Legal. Por isso que dá pra gente observar as fibras. Esse daqui é aquele plástico que cola lá, aquele plástico adesivo. Sei qual que é. E aqui atrás é tecido. Então a gente usou uma, duas, três, quatro materiais diferentes aí pra gente fazer essa colagem. Assim, durante as aulas a gente vai ver que a gente pode utilizar outros tipos de colagens também, vários outros Até trabalhar a profundidade, né, professor? Com colagem dá para fazer, né? Também. Temos também a gravura. Nas artes visuais, esta modalidade consiste na possibilidade de imprimir uma ou várias cópias de uma imagem, a partir de uma matriz feita artesanalmente. Essa matriz pode ser de metal, madeira, pedra, linóleo, tela de nylon, entre outros materiais alternativos. Geralmente na escola a gente usa isopor, aquela chapa de raio-x também a gente consegue Eu já vi utilizar até com batata. Para fazer gravura com batata também a gente consegue fazer. Então assim, a gravura, vários materiais a gente consegue extrair ali a nossa obra através dela.
A gente está passando assim, pessoal, meio corrido nesses conceitos, porque a gente vai ver alguns em cada aula, separado. Então aqui, essa aula é mais para mostrar para vocês o que a gente vai ver. É como se fosse um apanhado de tudo. Um apanhado geral, depois a gente vai ficar mais suave, E mais vai contar tranquilo. cada um, né, nas outras aulas, né? Cada aula a gente cuida um. Tá bom. Pode ir pro próximo, Pro? Pode ir para o próximo. Aí temos também história em quadrinhos. Basicamente, trata-se de uma história que é contada por meio de imagens dentro de quadros organizados numa sequência lógica, que utiliza recursos próprios da modalidade e pode conter ou não textos verbais. Então, isso que é legal, pode conter ou não textos verbais. Essa tirinha aí, por exemplo, está contando uma história e Sim. sem texto. Então, não necessariamente uma história em quadrinho precisa de texto. E história em quadrinho, quem tiver oportunidade, pode ir em livrarias aí maiores, vocês vão encontrar uma grande variedade. Sim. Tem história em quadrinhos feita só de colagem, história em quadrinho feito só com... sem fala nenhum, igual esse daqui. Eu mesmo tenho uns 3, 4 histórias em quadrinho aqui comigo que não tem fala nenhum. Por direitos autorais eu não posso mostrar para vocês. Mas vocês acham aí, vocês vão ver tudo quanto é tipo de história em quadrinho. Eles podem procurar. E o legal é que dá para juntar dois conceitos, como a colagem e a história em quadrinho, em um só, né, Pro? Em um só. Legal. Temos também, que a gente vai ver, fotografia. Fotografia ou desenho. Aí, isso daí eu estou fazendo uma pergunta para você, professora. Ah, tá. Peraí, professor. Calma. Porque é o seguinte, a gente vai ver também, vai trabalhar fotografia. Aí tem essas 3 imagens aí, e assim, qual que você acha que é a fotografia? Oráculo. Assim, a fotografia... Eu acho que a fotografia é essa daqui, ó. Vou colocar um X aqui. Certo. Eu acho que é essa. Ó, é a última, tá? Para vocês que estão vendo aí, o oráculo tá mostrando. Eu acho que essa é a fotografia. Vocês concordam comigo? Aqui no caminhão é uma ilustração, eu acho que é um desenho, né? No caminhão. E nesse outro que depois do caminho, o primeiro, né? Tem esse daqui, ó. Ele tá mais Número granulado. 2 e o 3. O 3 você falou que é uma fotografia. É, Tá, e o desenho? desenho. Desenho. Desenho é o 1. Aham! Errei? Errou! Errei? Não, na verdade é assim, professora. Os 3 é uma fotografia que eu peguei e coloquei aqui. Você só usou efeitos diferentes, não foi? Não, na verdade é o seguinte. Tá certo, esse aqui esse número 3 é a fotografia. Certo. Dessa da fotografia, a gente usou aqueles conceitos que a gente passou hoje aqui na aula, de desenho, de pintura. Então, com essa fotografia número 3, a original, a gente conseguiu fazer uma pintura no número 2 e a gente conseguiu fazer um desenho no número 1. Ah, tá bom. É um desenho mesmo aqui. O professor quer me trollar. Sim, que é o mais divertido de tudo. Pode passar, professora. Então, assim, fotografia. Originalmente, trata-se de uma imagem fixada em papel ou outros materiais, por meio de agentes químicos. E também o nome do processo pelo qual é possível registrar imagens por meio de equipamentos mecânicos, eletrônicos e digitais. Então, este é o conceito da fotografia. Certo. Então, a gente pode pegar uma fotografia e usar uma outra modalidade da arte, que é o desenho. Modalidade das artes visuais que tem no traço o seu elemento básico, como forma singular de comunicar uma ideia, um pensamento e uma emoção. Então, diferente da pintura, que é a cor, o foco, aqui é o traço. O traço é o foco. É isso? Então, a gente pode ter, nessa modalidade do desenho, só o traço. Então, não precisa se preocupar se você, professor, passar um desenho para a sala e o aluno não pintar, porque você só passou o desenho. Isso. Ali é só o desenho. Agora, pessoal, tem que desenhar e pintar. Por isso que eu frisava também. Aí dá para, então, unir esses dois, que seria desenho e pintura. Isso, porque às vezes, dependendo da atividade, não é necessário naquele momento ter uma pintura. A gente vai explorar mais o desenho. Mesmo porque no desenho, a gente tem diversos tipos de traços. Tem traços finos, espessos, tracejado com pontilhado, curvas, retas.
Ah, então tem bastante linhas coisa. quebradas. Linhas quebradas, assim, parece aquela que a gente está com raiva. Então, assim, tem diversos tipos de traços e linhas. Tá bom. Por isso que, às vezes, a gente precisa trabalhar uma modalidade só. A gente vai falar também um pouquinho de artes tradicionais e contemporâneas. As artes visuais tradicionais são aquelas que utilizam materiais, suportes, ferramentas e técnicas tradicionalmente utilizadas na configuração de uma produção artística. Que é, no caso, uma pintura, por exemplo. Se a gente usar uma pintura de tela, a gente está usando um material tradicional. Certo. E aí a arte visual contemporânea inclui meios, suportes, ferramentas, técnicas, investigações e tecnologias pouco comuns ou inusitadas, além de utilizar todos os meios tradicionais para configurar as suas produções, onde muitas vezes os conceitos são priorizados em detrimento da obra. Então é assim, muitas vezes a gente vai usar mais um conceito também numa obra do que representar. Por exemplo, eu posso pintar um rosto de uma pessoa, eu estou representando aquela pessoa. Mas Certo. eu posso representar aquela pessoa se é uma pessoa muito legal, por exemplo. Então eu vou fazer como se fosse a pessoa, mas usando estrela, usando luzes. Ali é um conceito que eu estou usando. Isso daí vai ficar mais claro na hora que a gente tiver mão na massa. Outra coisa é materiais diferentes na arte contemporânea. Por exemplo, eu posso fazer uma pintura, jogar tinta no ventilador e pegar o ventilador e espirrar no chão. Ah, e eu legal. conseguir fazer um desenho somente, não sei se você já Já vi, já. viu pessoas também fazendo em azulejo, assoprando o canudinho, ele faz uma pintura no azulejo. Legal, já vi, já. Já vi até no balão. Coloca tinta no balão. No balão, e solta o balão, ele vai pintando. É. Aí a gente vai misturando. Outro artista que misturava muito disso também é Cândido Portinari. Então, nós temos uma imagem aí do Cândido Portinari, onde ele misturava desenho com uma técnica de cerâmica e azulejo. Isso é azulejo? Então, isso daí é azulejo, ele está todo quadradinho ali e ele montava, o oráculo está mostrando, dá pra gente ver. Até o jeito que ele colocou o azulejo está diferente, porque ele tá tipo um losango, sabe? Não tá o quadradinho. Isso, né? Isso daí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, professora. Ah, tá em Minas Gerais. Minas Gerais? Em Minas Legal. Gerais. Isso daí é uma igreja feita pelo... aquele famoso lá, fez Oscar Niemeyer. Ah, eu tava pensando nele. É, Por ele- conta das curvas, ele usa muito essa técnica das curvas, né? Então, Oscar Niemeyer fez essa igreja e aí o Portinari foi e Fez a ilustração. Mão na massa, professora, que é o seguinte. Vocês vão pegar uma foto aí de vocês, de algum conhecido da escola e colocar uma das modalidades que a gente viu aí, desenho ou pintura. Ficou Beleza? bonito, hein, com essa cara de bravo, hein? Então, sugestão da atividade, na verdade, ali, professora, eu estava vendo o meu olerite. Então, Ah, tá bom, entendi. por isso que eu estava daquele jeito. Mas se você gostou da aula, Avalie positivamente. Não esqueça de trabalhar a sua fotografia e mostrar pra gente nas redes sociais. e por hoje é só, professora. Muito obrigado. Muito Foi de corrido, nada. mas Foi. Mas foi. Então, tchau para vocês. Tchau, tchau.